Olá pessoal, quem fala é Johnny Cash e nesse vídeo vou tratar sobre fundos imobiliários. E esse vídeo é dedicado a você que já pensou em comprar um imóvel, ter um imóvel e viver da sua renda, do seu aluguel. E se eu disser que isso é possível? Que é possível você fazer esse tipo de investimento sem desprender grande capital, como por exemplo comprar uma casa ou algo do tipo. E os fundos imobiliários permitem que a gente faça esse tipo de investimento sem desprender esse grande capital. E se esse conteúdo te interessa, já peço que deixe seu like, já se inscreve no canal para me ajudar a alcançar mais pessoas e que as pessoas consigam ter acesso mais facilmente a esse tipo de conhecimento. Pois bem, o que são fundos imobiliários? Os famosos FIIs são condomínios fechados onde os investidores se unem com o único propósito de alocar os seus recursos em empreendimentos imobiliários. Então, o gestor de um fundo, ele vai lançar cotas, ele vai pegar esse fundo, dividir em cotas e vai lançar no mercado para que os investidores possam comprá-las. As cotas são a menor parte de um fundo imobiliário, são como as ações de uma empresa, só que nos fundos imobiliários são chamadas de cotas, no quais essas cotas propiciam para o fundo recursos, ou seja, dinheiro, para que o fundo consiga comprar os seus empreendimentos. Eles vão comprar shopping centers, galpões logísticos, prédios inteiros, lajes corporativas, e ele coloca esses empreendimentos imobiliários para alugar e desses aluguéis ele remunera os seus cotistas. Só que os fundos são obrigados a distribuir essas remunerações de 6 em 6 meses, só que a maioria dos fundos distribui mês a mês. E um detalhe, os fundos imobiliários são de renda variável, são negociados em bolsa de valores e têm suas cotas listadas na B3. Então a gente vai comprar os fundos na B3, lá no home broker da sua corretora, igualmente como comprar uma ação. E é bastante importante ressaltar que temos 4 tipos de fundos: fundos de tijolos, fundos de papel, fundos de desenvolvimento e fundos de fundos. São basicamente esses 4 tipos de fundos que existem no mercado. Então, como podemos ganhar dinheiro com os fundos imobiliários? São basicamente duas formas. A primeira é a valorização das cotas e a segunda é a remuneração através dos aluguéis. A segunda maneira é muito simples. Exemplo, o fundo imobiliário ele tem um galpão logístico. Ele aluga esse galpão logístico para uma empresa. Essa empresa vai pagar o seu aluguel mensalmente e esse galpão logístico, como está sendo alugado e a empresa está pagando o seu aluguel, o fundo vai pegar esse aluguel e vai repassar para os seus cotistas, que será depositado na sua corretora. Melhor, quando esses rendimentos são debitados na conta do cotista, são isentos de imposto de renda, ou seja, você não paga imposto sobre os dividendos dos fundos imobiliários. E essa é uma das vantagens enormes dos fundos imobiliários. E a primeira, como eu disse, é com a valorização das cotas. Como os fundos imobiliários são negociados em bolsa, as suas cotas têm oscilação durante o tempo, ao longo do tempo. Então, se você compra uma cota a R$ 10 e passa, sei lá, 2, 3 anos ou um ano e essa cota sobe para R$ 15, e se você vier a vendê-la, você terá um lucro de R$ 5. Essa também é uma forma de ganhar com a valorização. Só que detalhe muito importante, quando você realiza a venda de um fundo imobiliário e obtém lucro na venda, você tem que pagar imposto de renda. Essa operação não é isenta de imposto de renda e a tributação é 20% sobre o lucro obtido. Para pagar esse imposto de 20%, você tem que emitir uma DARF no mês seguinte e pagar o seu imposto. Senão o leão vai atrás de você. Então, seja certo e pague seus impostos. Então, como faz para investir em um fundo imobiliário? Existem duas maneiras de fazer isso. A primeira é aceitando a oferta pública do fundo. Quando o fundo vai iniciar no mercado, vai iniciar na bolsa de valores, ele realiza a oferta pública. É como se fosse o IPO das empresas. E ele vai dar um tempo para você fazer essa adesão à oferta pública, e é feito na sua corretora. Quando você aderir ao fundo, as cotas desse fundo vão começar a constar lá na sua corretora. E essa é a primeira maneira. E a segunda maneira é como se fosse nas ações, é negociado no mercado secundário. Você vai comprar cotas de outros investidores, assim como nas ações. Como eu já dei um exemplo nesse vídeo que eu vou deixar aqui, se o investidor está vendendo uma cota por R$ 10 e você quer comprar uma cota por R$ 10, um vende e outro compra. E aí se faz a negociação. E é bom lembrar que o fundo imobiliário é como se fosse uma ação. Ele tem o seu próprio código, ou seja, o seu ticket de negociação, que são compostos por 4 letras e o número 11 no final. Como, por exemplo, o KNR11, o VISC11, o MXRF11. São esse tipo de fundos, esse tipo de código que você vai precisar
para poder fazer as compras e vendas lá no seu home broker. E quais são as desvantagens dos fundos imobiliários? A primeira é que ele não possui a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele órgão que nos deixa protegidos em caso de quebra de um banco, de falência de uma agência bancária, no caso do CDB. Se você comprar um CDB e aquele banco que emitiu o CDB falir, o FGC te cobriria. E nos fundos imobiliários a gente não tem isso. E a outra desvantagem é a desvalorização das cotas. Como as cotas são negociadas em bolsa e renda variável, quer dizer que a renda variável ela varia. E ao longo do tempo essas cotas podem vir a cair. E se você realizar uma venda com a cota em baixa, você vai ter prejuízo. E quais são as vantagens de ter um fundo imobiliário em carteira? A primeira vantagem é a acessibilidade que os fundos imobiliários dão ao pequeno investidor, que é fazer parte de grandes empresas, de grandes empreendimentos imobiliários, como, por exemplo, ter um shopping. Claro que o pequeno investidor ele vai ter um pedacinho do shopping, mas ainda assim ele vai ter o seu pedaço no shopping, coisa que ele não conseguiria fazer sozinho, ele não conseguiria comprar um shopping sozinho, pois demanda muito capital e o pequeno investidor não tem esse capital, e os fundos imobiliários permitem essa acessibilidade a grandes empresas e grandes empreendimentos, de custos que ele teria tendo um imóvel. Se o investidor compra uma casa, ele vai ter que arcar com cartório, com impostos, com burocracia, com papelada. E nos fundos imobiliários, o investidor ele é isento disso, ele não tem essa preocupação. E outra vantagem é a diversificação, ou seja, o investidor quando compra uma cota, quando ele investe no fundo imobiliário, ele está investindo em vários imóveis de regiões diferentes, ou seja, o investidor com pouco dinheiro ele consegue investir em 10, 15, 20 prédios, lajes corporativas, e se ele optasse por comprar uma casa e alugar, ele correria o risco de o inquilino que ele está alugando o seu empreendimento sair e deixar ele na mão, ou seja, deixar ele com os custos e sem receber nada. E os fundos imobiliários é uma modalidade particularmente que eu tenho e que eu julgo ótima, pois você consegue uma renda passiva investindo pouco, pode comprar mais cotas com os rendimentos que caem na sua conta e fazer com que os juros compostos trabalhem ao longo do tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado, e se eu te ajudei, deixe o seu like aí, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais que eu posto diariamente conteúdos de finanças e investimentos. E não se esqueça, se você quer receber conteúdos de finanças e investimentos, já sabe onde tem que se inscrever. Fui!